Cor. Deixa eu só... acho que tá gravando, sim. Então, vamos lá, deixa eu tentar tirar vocês daqui, porque outra vez eu gravei a cara de todo mundo, não precisa disso. Agora não vejo ninguém. Deixa eu pôr aqui pequenininho, aqui no cantinho. Todo mundo tá me ouvindo? Todo mundo tá me vendo? Sim, eu tô. Tô vendo você e tô vendo a tela. Tá, Mercedes, alguma de vocês estão todas conseguindo falar. Se vocês souberem fechar o áudio, só para a gente não ter vazar o som, tá bom? Certo, vamos ver onde que está o áudio. Vamos lá, queridas. Então é o seguinte. Hoje o nosso assunto vai ser sobre a Páscoa, tá? Queria tirar isso daqui, não sai. Vai ser sobre a Páscoa, só que o que acontece? Quando a gente fala sobre a Páscoa, a gente está num tema que ou a gente fala de sofrimento, né, da morte, do sofrimento, do pecado, da dor, ou a gente fala ao contrário, do que isso veio trazer para nós, que é vida, esperança, ressurreição, fé, amor. Nós estamos passando por um momento tão difícil, né, nos nossos dias, que eu decidi falar daquilo que a Páscoa representa, não daquilo que ela causou de sofrimento. Todos nós sabemos o que Jesus fez por nós, sabemos da dor que ele sentiu, os pecados que ele carregou. Só que nós estamos passando por um momento de muita dor, de muita morte, de muito luto. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é o porquê da Páscoa, é como se a gente já estivesse no domingo da Páscoa, tá? Nós vamos falar sobre a esperança que isso nos trouxe, a vida que isso representa, né? O tipo de fé que a gente precisa aplicar nisso, tá? O amor que foi demonstrado nisso, para que a gente fixe os nossos olhos e o nosso coração naquilo de bom, porque isso tudo teve um motivo para trazer vida, e é nisso que Deus quer que a gente fixe os nossos olhos. Lá em Filipenses, quando fale que é para a gente pensar em tudo que é puro, tudo que é bonito, tudo que é de boa fama, tudo que merece louvor, é para a gente não deixar que o nosso coração fique preso na desgraça, na dor, no medo, né? E a gente tem que tomar cuidado para até que para essa época do vírus, a gente não contamine o nosso coração com tudo que é notícia ruim, porque quando a gente recebe muita notícia ruim, a gente libera algumas substâncias no nosso corpo de adrenalina, de estresse. Isso faz com que o nosso organismo tenha um instinto de fuga. Então, a gente começa a ficar desesperado, e não é isso que Deus quer. O que está acontecendo é para a gente ter uma reflexão de como a gente pode melhorar a nossa vida, o nosso ser, nossa conduta. É sempre perguntar, não por que das coisas, mas para quê? Não é por que isso está acontecendo, é para que isso está acontecendo, o que eu posso fazer de diferente, né? Que tipo de pessoa eu posso ser com isso tudo? Tá? Para a gente não ficar desesperada e doente com esse sentimento que está assolando a nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Okay. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a história da Páscoa, tá? A Páscoa, a história da Páscoa está no Antigo Testamento, que está lá em Êxodos, tá? Depois de Gênesis. Como que se deu essa história? Tinha o pessoal que era os israelitas, naquela fase de José, tá? Eles começaram a ir para o Egito porque faltava comida, né? Começou a faltar comida e as pessoas que precisavam de comida iam até o Egito porque era onde tinha essa fartura, né? Então, as pessoas começaram a migrar para o Egito, tá? Então, lá em Êxodo, se vocês quiserem abrir em Êxodos, a gente vai ler algumas partes, tá? Então, lá em Êxodos 1, 9 a 10, diz assim, ó, quem que disse isso? O faraó, tá? Que ele era o rei do Egito. Ele disse ao seu povo, eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós.
Vejam, usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, ele também se junte com os seus e nossos inimigos e peleje contra nós e se aposentar da terra. Então, se apoderar, né? No caso, acho que essa versão tá assim. Então, o que isso significa? Significa que os israelitas foram para o Egito à busca de comida, só que eles eram muitos, tá? E aí o rei do Egito pensou assim, bom, se esse povo, que não é o nosso povo, são israelitas, tiver uma guerra, eles são muitos, né? São muito numerosos, eles podem se juntar contra nossos inimigos e acabar com a gente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a dar trabalho para eles e escravizar esse pessoal para que eles não tenham força contra nós, tá? Então, o que aconteceu, Ló? Então, eles tornaram os israelitas escravos deles, tá? Isso está em Êxodos 1:9. Eles começaram a dar bastante serviço para eles poderem ficar presos naquele serviço, tá? Aí, o que aconteceu? O faraó falou assim, e mesmo dando serviço, mesmo tornando eles escravos, eles continuavam a crescer, continuavam a se multiplicar. Aí o faraó pegou umas parteiras e falou assim, ó, toda vez que vocês forem fazer um parto, né, de uma israelita, você vai matar o bebezinho se for homem. Se for mulher, deixa viver, tá? Isso tá em Êxodos 1:15. Tá? Então, ele fala assim, ó, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. E ele disse, quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Tá? Só que o que acontece? Essas parteiras, elas eram tementes a Deus. Então, elas não matavam os bebês. Tá? Elas diziam, ó, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos, tá? Então, o que aconteceu? Depois que ele viu que isso não funcionava, ele deu uma ordem para que o pessoal lá do Egito jogassem fora os meninos hebreus no mar, tá? No rio Nilo. Chegou para ele e falou assim, tudo que for menininho menor do que 2 anos, joga no rio para matar os meninos, tá? Isso está em Êxodos 1:22. Então, ele fala assim, Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, enquanto as meninas deixem viver. E foi aí que surgiu a história de Moisés, tá? Que está lá em Êxodos 1:2, que acho que não é 1:2, gente, desculpa, é 2:1, tá? Depois eu arrumo lá. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo, a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo escondê-lo mais, pegou um cesto de junco, tampou os buracos com betume e piche e, pondo o menino, colocou à beira do rio. Então, o que ele fez? O que ela fez? Ela não queria que matassem o filhinho dela, então ela pegou um cesto, né, fechou esse cesto como ela conseguiu lá e botou no rio. E a irmãzinha dele foi acompanhando para ver onde que iria parar esse bebê. E como a gente já sabe a história de Moisés, esse bebê foi parar lá, né, perto da filha do faraó. Ela pegou o menino, se afeiçoou a ele e veio a irmãzinha fingindo que não conhecia e perguntou se queria que chamasse uma ama de leite. E chamou a própria mãe, que a princesa não sabia, para cuidar do bebê. Então, assim, Deus, além de fazer com que esse bebezinho chegasse até as mãos em segurança dessa moça, ele fez com que a própria mãe, que teve que ter esse ato, pudesse cuidar do neném, né? Então, assim, levou em consideração os sentimentos dessa mãe que teve que desfazer do filho. E já havia uma história toda por trás, né? Esse Moisés, ele foi criado sabendo tudo sobre a tradição dos egípcios. Então, e o que aconteceu? Ele conseguiu, como ele ia ser chamado, levantado por Deus para ser o salvador ali do pessoal, ele tinha que saber como que funcionava, né, as coisas no palácio, as coisas do Egito, o rei. Então, ele teve toda a cultura para poder aprender. Ele foi criado dentro daquilo que ele um dia iria usar sem saber para libertar o povo de Israel, tá?
lá em Êxodo 2:23, fala que Deus, né, ele viu o sofrimento do seu povo, tá? Então, lá, o sofrimento do povo está em 2:23, diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. E eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então, foi aí que Deus, vendo o sofrimento do seu povo, né, fala com Moisés, que está lá em Êxodo 3, de 1-3. Moisés estava lá apacentando o seu rebanho e um anjo do Senhor apareceu, ali no capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava, no meio da sarça, chamou e disse. Aí ele fala, né, para tirar sandálias, que estava em Terra Santa. Bom, ali é a primeira vez que Deus se apresenta quem ele é, tá? Então fala ali que em Êxodo 3:6, Deus se apresenta. Ele disse assim: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E ali Deus conversa com ele, diz para ele que ele tem uma missão de salvar o pessoal da escravidão, tá? Lá em Êxodo 3:10 é onde ele apresenta o que ele vai fazer. Ele fala: agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E é engraçado que numa dessa, o que acontece? Moisés se diz incapacitado, né? Ele diz, quem que sou eu para chegar até lá e dizer alguma coisa, né? Então, ele se diminui, ele fala, olha, quem sou eu para chegar no faraó e pedir para libertar o povo, né? E aí, Deus capacita, ele encoraja ele, né? Fala, ali no versículo... Calma aí, deixa eu tirar isso aqui da frente. Eita. Ali ele fala assim, ó. No capítulo 3, versículo 11, Moisés pergunta a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí no 12, Deus responde: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés diz para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disseram: Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar: qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Né? Aí Deus disse: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Né? E aí ele fala, ele acha que ele não é capaz, né? E é aí que ele fala para Deus que ele é pesado de línguas, né? Que ele começa a se diminuir, ele não se acha suficiente para isso. Queria encontrar a parte que ele... Aí. Aqui, ó, no capítulo 4... Capítulo 4, versículo 10. Moisés diz ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a seu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aí no versículo 11, Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei como a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Tá? E mesmo assim, Moisés disse, né, mas eu não vou saber falar. Aí Deus ainda fala: eu vou te dar Arão para repetir as coisas que você vai falar. Então, assim, ó, e depois lá no capítulo 5, diz que Deus, ele deu poderes para Moisés, né? Então, o que a gente pode aprender com essa parte? Que quando a gente tem algo que Deus confia, né? Às vezes a gente acha que a gente não é capaz, a gente pode
nem pensar no assunto de falar, não, mas eu não tenho condição de falar disso para ninguém, eu não estou ainda, não sei sobre a Bíblia, eu não sei sobre esse assunto, tal pessoa é difícil, não vai me ouvir. Quando Deus coloca no nosso coração alguma coisa, a gente tem que acreditar que Ele é quem vai nos capacitar para falar através dele, tá? Quantas vezes eu pensei, como que eu vou falar, né? Eu sou convertida aqui há 4 anos, como eu vou falar para pessoas que têm 20 anos de conversão? Eu sempre penso assim, ó, Deus fala que quando ele coloca a gente para falar dele, não é a gente que está falando, tá? É o Espírito Santo que vai falar através de nós. Se Deus deu a vontade, já é o sinal de que antes da missão ele vai dar provisão. Então, se você tem no seu coração de falar de Deus para alguém, primeiro sempre fale dessa pessoa para Deus. Antes de falar de Deus para alguém, fale para Deus dessa pessoa. E Deus vai preparar a maneira certa, né? Deus não gosta que a gente tenha medo. Ele fala que quantas vezes na Bíblia fala de pessoas que se diminuíram e Deus precisou ficar levantando essa pessoa, convencendo essa pessoa que ela pode ir adiante, que ele estava com ela. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós temos que passar a mensagem. E fala que Deus faz como se Deus fizesse um clamor através de nós, né? Então, imagina só, ele quer que a gente fale dele para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo. Quem convence sobre isso é o Espírito Santo, não é nós. Nós não precisamos nos preocupar em convencer ninguém, tá? Peraí, deixa eu ver, 2 pessoas tentando entrar. As 2 é a Nídia. Bom, vamos lá, vamos passar. Bom, aí algumas dúvidas que às vezes a gente pensa, né? Às vezes fala de hebreus, às vezes fala de israelita, é a mesma coisa, tá? Os hebreus são conhecidos como povo israelita. Eles são antepassados do povo judeu e eles viveram no Egito por 300 e 400 anos, quando eles se tornaram escravos. Quando a gente fala povo, as hebreias, os israelitas, nós estamos falando das mesmas pessoas, tá? Então, assim, houve algumas dificuldades nessa missão. Então, Moisés e Arão, eles foram falar com o faraó, isso está lá em Êxodo 5, de 1 a 5, e o faraó simplesmente não quis ouvir, tá? Depois eu vou passar essa apresentação para vocês também, que tem essas referências de onde está cada coisa, tá? E o faraó, para piorar a situação, ele diz, né, que ele vai piorar a situação dos israelitas, que diz, se eles estão com essas bobagens, eles devem estar sem ter o que fazer, vamos pegar mais pesado com eles. Aí o que acontece? O próprio povo ficou nervoso com Moisés, disse, você vai lá para libertar a gente e só piorou nossa situação, agora que eles estão pegando mais pesado ainda. Então, o próprio povo acusava Moisés. Então, essa é também uma perseguição das pessoas que tentam falar de Deus. A gente tem que estar preparado para a resistência, tá? Inclusive, Moisés se queixou com Deus. Lá em capítulo 5, 22, né? Vamos ver lá, capítulo 5, versículo 22, ele fala assim: então Moisés, voltando ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo? Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa expulsarás da tua terra. Então, gente, quando tem Deus na parada, não tem engano, não tem como dar errado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Se Deus colocou alguma coisa no teu coração, você tem comunhão, tem relacionamento com Deus, não duvide daquilo que Deus... Então, isso também serve para quê? Tudo que está nas Escrituras, todas as promessas, elas devem ser levadas em consideração, elas devem ser levadas muito em consideração, porque é a promessa de Deus para nós. Então, se a gente fala que entrega e não entrega, que confia e não confia, né? Outro dia eu estava escutando um que falava assim, se você confia alguma coisa ao Senhor, por exemplo, você tem uma situação, você tem uma dívida, aí você vai lá e tem uma amiga que você sabe que tem dinheiro para te emprestar e você, no dia seguinte, vai pagar a sua dívida. Se essa pessoa for uma pessoa confiável, que você sabe que ela é nota 10, você vai dormir tranquila, que você sabe que ela vai te emprestar. Se essa pessoa ela for mal falada, aquela pessoa 7-1, ou uma pessoa que ninguém dá crédito porque ela não dá bons frutos, você não vai nem dormir, porque você sabe que pode ser que não role.
Quando a gente confia um problema a Deus e fica se preocupando com o problema, é como se a gente não desse a Deus o crédito que ele merece. É como se a gente estivesse dizendo, Deus, eu te entreguei, mas o Senhor não é de confiança, porque eu estou preocupada. E isso é uma coisa que a gente parece que não faz, mas a gente faz. Então, a gente tem que estar se policiando. Peraí, se eu entreguei para Deus, por que eu estou preocupada? Quero eu dar o caminho para o guia? Então, a gente tem que se o tempo todo, porque o inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer enganar, ele quer dizer, mas você não vai ficar preocupado com tal situação? Olha aquilo que está acontecendo, né? Então, ele quer tirar a confiança nossa do Senhor, e a gente tem que sempre levantar essa questão da fé, da confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus, a fé é a certeza daquilo que não vemos, né? Então, a gente tem que estar sempre levantando os nossos olhos para o Senhor, né? Pedro, quando andou pelas águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava firme. A hora que ele virou os olhos e viu o tamanho da tempestade, a força das ondas, ele caiu. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus, né? Ele deixou se influenciar pelo medo, pelo tamanho do problema. E é isso que a gente está enfrentando. A gente não pode olhar o que está acontecendo, a gente tem que olhar aquele que nos protege, é o nosso pertencimento, quem nós somos perante Deus, né? Tá? Então, o que aconteceu com essa recusa, voltando para a história, com essa recusa do faraó de obedecer aquilo que Deus enviou para ele de mensagem, Deus mandou as 10 pragas, tá? Então, para relembrar as 10 pragas, lembra? O rio de sangue, cobriu todo o Egito de rã, teve os piolhos, teve as moscas, teve aquela peste, teve as úlceras, teve chuva de granizo, teve gafanhoto, teve a escuridão, e a última das 10 pragas foi a Páscoa, né? Foi quando veio o anjo da morte, passou e matou os primogênitos de todos os animais, de todas as pessoas que moravam lá. Só que, olha lá, vamos lá em Êxodos 12. Êxodos 12, que ele fala. Vamos começar ali no... Ele está explicando como que o povo de Deus vai se livrar dessa última praga. Então, Êxodos 12, versículo 7, diz assim, ó. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem, que estava falando sobre o sacrifício do cordeiro, tá? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado no fogo, tarará. Aí, lá no versículo 11, assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias nos pés, cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como os dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, tá? Aí fala no 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão com uma festa do Senhor de geração em geração. Nossa, já passou tudo isso, está falando que daqui a 10 minutos vai cair. Bom, então o que era a Páscoa? Cadê a reunião? Aqui. O que era a Páscoa? Era quando passava o anjo da morte e matava os primogênitos e as pessoas que tinham Deus como seu único Deus passavam o sangue nos umbrais da porta para mostrar que ali eram pessoas de Deus, tá? E com isso, morreu também o filho do faraó e ele liberou o povo para ir embora, pediu até a bênção de Moisés, ele viu o poder de Deus e o povo do Egito foi embora. Então, essa parte nos dá também um pouco, fala sobre o deserto, né? O que é o deserto na nossa vida? É quando a gente tem a oportunidade de mudar as coisas para que Deus possa nos dar algumas lições. Essas pessoas saíram do deserto, mas o deserto não saiu delas. Elas começaram a vir as dificuldades, elas começaram a murmurar, começaram a reclamar que elas preferiam ficar lá porque lá tinha cebola, né? Começaram, eles tinham o maná que tinha gosto de mel, de bolo de mel, e eles reclamavam que eles queriam comer carne, até que Deus falou, vou mandar carne até sair pelo nariz de vocês, né?
Então, tinha uma nuvem que protegia a noite, tinha uma clareira que eles podiam enxergar de dia, tinha provisão de todo jeito, mas o povo eles murmuravam, né? Por que que Deus mandou eles para um caminho muito mais longo até a Terra Prometida? Porque sabia que se o caminho fosse curto, eles não teriam esse tempo para trabalhar o coração, e qualquer dificuldade eles deixariam Deus. Por isso que Deus escolhe um caminho mais longo para poder trabalhar. Então, às vezes, Deus usa as nossas vidas, desertos, para que nesses desertos a gente possa olhar para Ele. Às vezes, a gente leva uma rasteira para olhar para cima, né? Então, qual tem sido o nosso deserto? O que Deus quer nos ensinar, tirando da gente aquilo que são essas cebolas, que a gente não precisa dar valor, né? Então, por que Memorial da Páscoa? Porque foi criado essa festa, essa celebração, para que pudesse pessoas passarem essa história de geração em geração, para que a história da libertação do povo de Israel não caísse em esquecimento, eles pudessem sempre saber o poder de Deus, o que Deus fez por eles. E a festa aqui, né, que eles falam, né, uma das maneiras que é a preparação, que é o pão sem fermento, lá em 1 Coríntios falam, o que é esse fermento, né? Lembra que fala que um pouquinho de fermento pode fermentar toda a massa. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Quando ele fala desse fermento, ele está falando do nosso orgulho. Lá em 1 Coríntios, o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebramos a festa, não como fermento velho, nem como fermento da maldade e da perversidade, mas como os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Quando ele está dizendo pão sem fermento, é que a gente tire da nossa vida tudo que não vem de Deus. Então, a diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, tá? É que na Páscoa judaica, a gente é lembrada como a passagem do anjo da morte, e na Páscoa cristã é o sacrifício do Cordeiro de Jesus. Jesus foi o Cordeiro de Deus. Na Páscoa judaica, tirou do Egito, na cristã, tirou do pecado. Na Páscoa judaica, era Deus e o povo de Israel. Quando veio Jesus, é Deus e toda a humanidade. Né? Na Páscoa judaica, era o sangue do Cordeiro. Na Páscoa cristã, o próprio Jesus era o Cordeiro. E antes eles foram considerados o povo de Deus, que saiu do Egito. E agora a gente é considerado filhos de Deus. Então, nós temos a Páscoa do Antigo Testamento, que lembra isso, e temos a Páscoa cristã, que é a ressurreição através de Jesus, que foi, né, o Cordeiro vivo para poder levar os nossos pecados. Então, por que fala que o salário do pecado é a morte? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna? Porque o pecado é que levou Deus a ter que pensar numa maneira de nos reconciliar com Ele, que Deus é santo, não poderia estar na nossa presença pecadores. Então, ele deu seu único filho, ele se fez carne para conseguir nos reconciliar com Deus, tá? Então, por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer animais como sacrifícios. Jesus pagou o preço. Então, a melhor maneira da gente agradecer isso, o que é? Oferecendo a nossa vida como sacrifício. Em Romanos 1:12, diz assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, isso significa dedicar nossas vidas a agradar a Deus, mostrar a nossa gratidão pelo sacrifício que Jesus fez. Tudo que damos a Deus e sua obra se torna um sacrifício de gratidão. O nosso tempo, o nosso louvor, os nossos recursos, as nossas ações, tá? E esse último slide que eu vou passar é uma passagem que está no livro do Israel Mazakorati, que chama Reconciliação. É muito linda, eu gravei em voz, eu não sei se vai passar para vocês me dão um joinha, mas eu acho que nós temos poucos segundos, que eu não sei se vocês querem que eu faça rapidinho um outro link para a gente poder ouvir a história, o que vocês querem? Ou eu mando depois? Aí a gente não tem nem os pedidos ainda, posso fazer outro link? Sim? Pode. Bora Sim. lá. Vou fazer outro link, vocês entram rapidinho, tá? Pode sim.